Fala pessoal, vou falar aqui hoje com você sobre como fazer um projeto de uma estrutura em arco dentro do SAP 3D, que tem várias coisas que a gente precisa de discutir e avaliar para que ela seja realmente construída. Eu vou fazer o passo a passo juntamente com vocês, construindo todo o pórtico para que num próximo vídeo eu possa fazer de fato a modelagem, inserindo os perfis e fazendo os cálculos. Quando nós falamos de projeto de estruturas dentro do SAP 3D, é preciso de ter uma organização de como que esse projeto vai ser feito, justamente para evitar de que você comece por onde não deveria, tome atitudes ali dentro do software que, na verdade, vai mais tomar o seu tempo para às vezes chegar na mesma situação. Claro, cada um tem sua maneira de trabalhar, mas eu vou mostrar para vocês aqui a melhor sequência possível. A primeira dúvida que quem está começando a trabalhar com projeto tem, no caso de treliças, é saber qual a orientação adequada. Quando a diagonal ela sai da parte superior da cumeira e vem descendo, abrindo, ela é uma treliça teoricamente desenvolvida para suportar maiores cargas gravitacionais. Isso quer dizer que essa treliça, ela estaria preparada para suportar esforços gravitacionais e menos esforços de vento, a de que o vento ele tende a levantar essa estrutura. Quando você tem as diagonais saindo da parte de baixo daquela montante central da nossa cumeira ali e vai abrindo, isso significa que eu estou preparando a estrutura para suportar cargas de vento. Outro ponto que muitas pessoas às vezes ficam com dúvida é sobre os nós. O nó engastado, o nó articulado, porque quando a gente fala de nó articulado, os iniciantes logo pensam, é um pino, uma treliça articulada, mas eu olho para ela, ela está toda soldada, como assim isso aí está articulado? Na verdade, para um nó ele ser perfeitamente engastado, na hora que você aplica um esforço nele, o nó ele tem que se tornar imóvel, ter resistência suficiente para poder transferir esforço para o próximo membro. Por exemplo, se a gente pega o nosso braço, uma barra, outra barra, uma articulação. Eu aplico uma força nesse ponto aqui e enrijeço essa articulação. Se você vai aumentando a intensidade, você percebe que a força está sendo transmitida dessa barra para essa parte aqui posterior da barra. Quando você tem um certo nível de flexibilidade, você acaba transferindo muito menos esforço para essa barra aqui. E ali, no caso por exemplo, das treliças, o objetivo vai deixar ela o mais flexível possível para que não haja essa transferência de momentos e as barras trabalhem com tração e compressão. Sim, vai existir alguns momentos, mas esses momentos são os mínimos possíveis que a gente pode até considerar como nulo. Os engastamentos das fundações. Dentro do SAP 3D, se você não faz esse engastamento externo, ele entende que a estrutura está flutuando e possivelmente você vai ver um erro de que a estrutura é um mecanismo. E pode acontecer, de fato, quando você estiver fazendo o projeto ali, ficar algum nó perdido e você não vê. Então você vai ter que fazer essa identificação de onde ficou esse nó perdido, que ele entende que seria possivelmente o apoio de uma estrutura e não teve nada apoiando sobre ali. Mas esse nó que é uma fundação, existem algumas limitações. Um nó engastado, assim lá na treliça ou em qualquer outro elemento, ele não permite que o nó se desloque em X, em Y, em Z em momento algum e não permite também que rotacione. Ele realmente é um nó que trava mesmo aquela estrutura. E no caso aqui das fundações, existem várias maneiras de fazer isso aqui, mas em grande parte das situações a gente coloca ele como engastamento, ou seja, a gente não deseja que essas fundações desloquem em X, em Y, em Z, nem rotacione. Existem alguns casos que a gente pode colocar uma constante elástica, existem algumas situações de projetos bem específicos dentro da indústria onde que existe essa customização para algum objetivo específico. Isso acontece muito em maquinários. Mas aqui no caso, por exemplo, de galpões, geralmente a gente vai colocar aqui tudo travado e é preciso fazer essa vinculação com o externo, senão você não consegue nem concluir o cálculo da estrutura.
Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou mudar o modo de visualização, vou colocar aqui em um plano específico para eu ver ela frontalmente. Aqui nós temos os nós que estão do tipo engastado e nós temos que trocar ele para vinculação interna, selecionar todos esses nós e você tem como escolher aqui qual tipo de vinculação, que ele pode ser engastado, ele pode ser semi-engastado, ou seja, meio termo, e aqui isso é muito comum utilizar e a gente coloca aqui 0.9, ou seja, ele não é nem tão rígido, nem tão flexível assim, e tem o articulado também, que é muito utilizado dentro das treliças. Por default a gente sempre deixa essa daqui, tá bom? Então tá aqui feita a vinculação interna, a vinculação externa, que é para poder não deixar essa estrutura flutuando, é o mesmo local, nova vinculação com o exterior, clico aqui, o botão esquerdo, botão direito, e escolha aqui os engastamentos. Como eu disse, tem outros tipos de fundação, né, liberdade que você pode dar para essa nossa fundação aqui. Eu vou deixar tudo engastado, ou seja, ele não desloca em X, nem Y, nem Z, nem gira em X, Y, Z. Bom, quando você tem um entendimento de como que essa treliça, né, que a treliça ali, na verdade você tem a treliça, você tem a tesoura ali dos elementos externos, são vários componentes. E a gente tem que pensar isso daí como um projeto lá na frente. Imagine que essa estrutura tenha 10, 20 pórticos, centenas ou milhares de barras. Como que você vai editar um componente ou trocar um perfil, supondo que algo dê errado? Você vai selecionar barra por barra? Não. E é nesse momento que a gente precisa de pensar lá na frente. Na gestão de layers, é como se a gente colocasse uma etiqueta em cada barra, falando, ó, essa barra é uma terça, tá? Essa barra é um montante, essa barra é o banjo, são as barras da tesoura, essa barra é um pilar. Por quê? Depois você vai poder, através de filtragens, mostrar, por exemplo, somente pilares e trocar o perfil de todos os pilares na maior facilidade possível. Então eu vou te mostrar agora como que se faz essa atribuição de layers dentro de um pórtico. Agora nós vamos fazer aqui a nossa gestão de layers. Tem dois pontos que você pode ir, tem aqui ó, esses dois ícones, que é atribuição de layer e gestão de layer. Ou você pode vir aqui em ferramentas gestão de layers, observe que tem até um comando ali, ó, Alt Q. Então gestão de layers, eu vou clicar nesse daqui, já vou deletar, e você pode criar layers para diversas coisas que você ter necessidade, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui terças, contraventamento, e aí você pode até separar contraventamento lateral, contraventamento na cobertura, que mais? Pilares, só clicar aqui dentro, né? Clicar e escrever pilares, que mais? Tesouras, aí seriam as barras da tesoura ali, né? Vamos mostrar o que é isso já já. Treliçamento. Bom, então tá feito aí as que a gente precisa a princípio. Poderia criar aqui também travessa lateral, né? Acho que eu posso fazer isso? Posso. Travessa lateral. O fechamento lateral. Você pode dar cores, né? Cores que você gostaria de visualizar para poder facilitar a visualização. Vou fazer algo assim, por exemplo, terça, contraventamento eu vou colocar em rosa, os pilares eu vou colocar ele aqui em verde, um verde um pouquinho mais escuro. As nossas tesouras eu vou colocar em vermelho, não, tesoura vamos colocar em branco. Em branco não, em branco vai dar errado, ó. Vamos colocar em um laranja aqui. A treliça eu vou colocar em barras verdinhas também. Isso é só mesmo para poder vocês visualizarem, situarem dentro do projeto. Eu vou colocar isso aqui de um vermelho mais acentuado. E qual que é o grande detalhe aqui?
você tem aqui as opções de marcar visibilidade, quais layers você quer visualizar dentro do projeto, ou seja, todo mundo que você etiquetou com uma dessas layers aqui, ele vai aparecer ou não. E aí dentro do SIPE, né, ele entende os elementos, cada elemento de uma forma específica. Tem elementos que ele entende como barra, tem outros que ele entende como diagonal, tem outros que ele entende como pilar, como viga, como pano, como placa. Depende do que você utiliza aqui. Vou deixar tudo visualizado, não tem problema nenhum. Aqui ele vai perguntar qual que você quer deixar ativo, ou seja, quando você for desenhando dentro do SIPE, qual que ele vai utilizar como ativo. Vou deixar a padrão mesmo e vou deixar todas visíveis aqui, tá bom? E aqui você habilita qual você quer, qual cor, se você deseja que represente dentro do SIPE, utilizando essas cores que você atribuiu aqui ou não. Se você não colocar essa opção aqui, ele vai dar a cor de forma de default do próprio SIPE. Eu vou aceitar isso daqui. E aí qual que é o procedimento aqui? Nós vamos pegar esse comando aqui, ó, atribuição de peças, e está perguntando agora qual elemento você quer atribuir. Vou selecionar de cara aqui já os nossos pilares, ó, clique no botão com o botão esquerdo do mouse num ponto, arrastei para o outro, cliquei, botão direito e vou falar que isso daqui são os meus pilares. Pronto. Agora eu vou clicar nesses pontos aqui, ó, um por um, para selecionar a nossa tesoura de fora a fora, ó. Cliquei e pronto. Botão direito, vou falar que isso aqui são as minhas tesouras. Agora, para facilitar aqui, o que eu faço? Venho aqui na minha gestão de layers e vou falar que eu não quero ver as minhas tesouras e não quero ver meus pilares, e vou aceitar. Isso vai facilitar com que eu selecione todo mundo aqui, ó, e possa agora fazer a atribuição como treliça. Vou agora voltar aqui na nossa gestão de layers e posso marcar todo mundo como visível novamente. Outro detalhe que a gente precisa de fazer dentro do SIPE 3D é a geração de grelhas. Essas coisas que eu estou falando para trás aqui, daria para fazer um projeto tranquilamente sem eles. Mas quando a escala e o volume de projetos vai aumentando, esses recursos vão afetar a sua produtividade, ou se você tem um time de projetistas, de fato isso é preciso de observar como eles estão utilizando o software para tentar otimizar esse tempo de trabalho. E colocar as grelhas ali, elas podem ajudar vocês de alguma forma a situar-se dentro do projeto, ver onde que é aquela região. A gente vai colocar aqui eixos, né? Eixo ABCD, eixo 1, 2, 3, 4, 5. Então isso vai auxiliar a como comunicar entre outras pessoas envolvidas dentro do projeto em alguma situação específica de revisão de projeto. Vamos agora com o botão Shift gerar essa estrutura, ou você pode utilizar essas coordenadas aqui para poder posicionar a estrutura do jeito que você melhor desejar. Eu vou colocar aqui as nossas grelhas. Então vai ver esse aqui, ferramenta, então vai ser aqui, plano, referências, cotas, níveis, grelhas, está aqui. Você vai criar as nossas etiquetas da direção X. Eu vou colocar uma na coordenada 0 metros, que vai ter o nome A, vou colocar aqui, posição da etiqueta na origem, vou colocar um outro ponto a 12 metros, estou fazendo isso em direção a X, observe aqui no canto esquerdo da tela que tem nossos pontos de referência ali, vou colocar aqui letra B, 12 metros, aceitar. E desse lado aqui, agora, ao longo do comprimento do galpão, vou marcar os pontos, que vai ser 1 a 0 metros, ou seja, o ponto inicial, que vai ser o que? Número agora. Então, vou colocar número 1. O outro, 6 metros, que vai ser a etiqueta 2. Depois, a etiqueta 3, que vai ser a 12 metros. Depois, a 18 metros, que vai ser a etiqueta de número 4. Depois, a de número 24 metros, eu vou colocar uma outra que vai ser a 5. Depois eu vou colocar uma aqui de
30 metros, que vai ser a minha 6. E vou aceitar e aceitar. Então você vai ver aqui que já está aqui com os pontos, e isso vai facilitar você visualizar o projeto de uma forma mais didática. Quando você prepara um pórtico, a gente sabe que a estrutura, principalmente estruturas simétricas, essas são as mais fáceis de serem feitas porque você faz um conjunto e depois sai espelhando isso daí numa velocidade absurda. Então é muito interessante esses projetos. Alguns projetos, de fato, muita coisa você não consegue aproveitar, é coisa específica, mas sempre que você estiver fazendo um projeto, você precisa de observar semelhanças. O que eu posso fazer uma vez e sair espelhando isso diversas vezes. Então a gente criou um pórtico aqui, essa estrutura ela tem vários pórticos, agora nós só vamos espelhar isso diversas vezes para poupar o nosso tempo. Nós vamos ver aqui no comando ferramentas, copiar elementos. Eu quero copiar nós e barras. Seleciono todo mundo aqui, ó, selecionei todo mundo. Botão direito, clico aqui na nossa base e vou colar nesses pontos aqui, ó, até lá na extremidade. Botão direito para desativar essas linhas aqui. Basta vir aqui em referências. Você pode agora até tirar a grelha ou não, mas o que a gente quer fazer aqui é tirar a linha de referência e pronto. Outra função muito importante dentro do SAP 3D é o agrupamento. Ele vai fazer uma unção. São dois recursos muito importantes, tanto layers quanto agrupamento, que um vai auxiliar o outro. Porque com os layers você pode filtrar, por exemplo, eu quero encontrar somente as barras da minha treliça, e você pode agrupar para facilmente depois você poder editar esses elementos em massa. Então vou mostrar para vocês como que se faz este agrupamento dentro do SAP 3D. Por que eu falei da importância da criação dos layers? Nós vamos poder vir aqui na nossa gestão de layers e vou desmarcar todo mundo aqui e quero ver somente os nossos pilares. Aceitar, no momento que selecionou que layers ativas não sejam visíveis. De continuar? Não. Eu vou deixar pelo menos a padrão aqui visível. Ou então eu teria que mudar para pilares como uma ativa. Vou aceitar. Pronto, apareceu todos os pilares. E o que eu posso fazer agora? Comando aqui barra, agrupar, posso selecionar todo mundo e agrupar. Pronto, ó, observe que está todo mundo agrupado. Volto aqui na minha gestão de layers, troco de pilares e vou, por exemplo, para tesouras. Vou aceitar, seleciono todo mundo, botão direito, agrupar. Volto aqui na minha gestão de layers, tiro minha tesoura, marco minha treliça, aceito, seleciono todo mundo, botão direito, desejo agrupar, marco sim. Pronto, dessa forma, se eu precisar de alterar tudo em massa futuramente, está fácil. Vou vir aqui agora novamente na nossa gestão de layers, vou marcar todo mundo como visível. Obviamente terei que fazer isso quando criarmos as terças, outros elementos, mas estou aqui demonstrando para vocês o procedimento, ó. Mas certo é que agora nós temos os grupos dos pilares, grupos aqui da tesoura, do treliçamento interno, e isso vai facilitar muito a sua gestão do projeto, principalmente em projetos maiores, mais complexos do que esse daqui. Agora vem as terças. As terças são elementos que a gente coloca ali para apoiar as telhas, mas isso pode ser útil para outras coisas, por exemplo, como para apoiar placas fotovoltaicas. Dependendo do projeto, vai ser útil para poder içar um sistema de iluminação. Então, nem tudo que é o eficiente estruturalmente vai ser de forma arquitetônica, ou às vezes por causa de atender uma demanda específica daquele ambiente exatamente seguida. Por exemplo, pode ter alguma situação que eu preciso exatamente de colocar uma iluminação no meio de uma dessas terças para atender alguma demanda do maquinário. Eu não quero fazer puxar um cabo ou um tirante, fazendo uma coisa que esteticamente não seja legal para aquele ambiente, então tem que ficar atento. Mas
A divisão das terças que a gente faz aqui, ela é pautada no quê? No tamanho da nossa telha. E a gente tem que pensar o seguinte, abrir o catálogo, ver qual é a distância que o fabricante pede. Então, se o fabricante fala que tem que ser de 2 metros, a gente vai colocar as terças de 2 metros ou menos do que 2 metros. E essa distância vai depender da distância de um nó para o outro que foi colocado na sua treliça. Então é importante você fazer a treliça já pensando nesses nós. Para poder criar a terça, nós vamos lá no topo da cumeira, que está aqui, nós vamos dar um zoom e aproximar, ó, aproximar, e só deslocar o mouse vai aparecer aqui uma cota. Essa cota você clica, ele vai perguntar qual é a distância, você vai digitar 0,1, tá bom? Que seria a minha distância. E agora eu posso levar essa minha terça para lá. Lembrando que aqui a gente não está definindo o perfil, somente traçando o perfil da minha estrutura para identificarmos o melhor modelo geométrico. Aqui, ó, onde der 0,1 vai dar uma linha verde, ó, tá vendo a linha verde? Ó, arrastei, linha verde, aí você clica e pronto. Agora, a mesma coisa, vamos olhar lá no Beral. No Beral, vou colocar uma terça aqui na ponta, tá aqui, e aí você precisa agora de ver onde que vai colocar as outras terças, porque você tem um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio aqui. Se a gente clicar desse ponto aqui, que é da primeira terça para cá, temos uma distância de 1,65. Então nesse momento aqui eu preciso abrir o catálogo de telha para poder identificar como que tá ali as limitações de distância entre apoios. Aqui, ó, se nós abrimos o catálogo, vamos verificar aqui o que a gente tem aqui de instrução. Em algum ponto aqui vai falar qual que seria essa distância entre apoios, olha lá. Eu tenho aqui a distância entre apoio de 1.500, 1.750, 2.000 e 2.250. Então talvez eu poderia utilizar uma telha de distância entre apoio de 1.750. Se for 1.750, a próxima telha ficaria um pouco aqui, 10 centímetros para frente aqui, né? Essa telha tem que fazer o transpasse, ou seja, quando ela chega aqui, ela tem que passar uma borda para poder passar uma sobre a outra e dar a distância adequada. Então, por exemplo, se já pegou 10 para lá, tem 1,65 para cá, então no mínimo preciso de 1,85. Então eu posso utilizar ali uma telha de 2 metros de comprimento. Eu utilizo uma telha de 2 metros de comprimento, pega 10 de um lado, 10 de outro, sobra 1,80. Vai ter uma rebarba aqui de 20 centímetros de material. O ideal aqui é a gente buscar uma distância entre nós que me dê aproximadamente de 1,8, porque eu utilizo a telha de 2, jogo 10 para um lado, 10 para o outro e casa certinho. Então fica aí como uma recomendação. Então eu vou fazer o seguinte, ó, começando lá de baixo, eu vou colocar, ó, daqui até aqui 1,75. Então eu vou, na verdade, colocar aqui uma terça aqui, outra terça aqui, e vou deixar para colocar uma outra terça. Vamos ver qual que é essa distância aqui, ó. Ou coloco uma telha maior no primeiro lance, que não dá, ou a gente coloca uma última terça aqui em cima, tá bom? E aí isso que a gente fez aqui para esse lado, a gente faz para o outro lado. Não deseja fazer isso aqui, você precisa de mudar o reposicionamento dos nós de tal forma que você tenha uma distância mais adequada para otimizar o máximo possível. Mas obviamente você ganha na telha e pode precisar de mais barras na sua estrutura. Então é uma questão tudo de avaliação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos espelhar isso daqui. Comando ferramentas, simetria de elementos no plano XY. Vamos selecionar, aceitar. Vou girar a estrutura aqui com o Shift e o botão Scroll do mouse. Novamente Shift girando.
Vou selecionar todas essas barras. Selecionei todo mundo. Vou girar, vou dar um zoom. Aproximei. Clico com o botão direito. Ele me pergunta a partir de qual ponto, qual linha de referência você quer, qual eixo de referência você quer espelhar isso. Você clica nesse ponto e na sequência, tirando um pouco do zoom, você busca o mesmo ponto equivalente na próxima tesoura, clicando aqui, e é feito o espelhamento lá para cima. Vamos falar agora de fechamentos laterais, que são travessas que nós vamos colocar na lateral para que possa se colocar telhas ao redor desse galpão. E essas telhas são colocadas para, primeiro, quando a gente tiver uma chuva de vento, não entrar água dentro daquele ambiente, talvez industrial, ou por algum motivo de segurança também, para não deixar tudo aberto, ou por algum motivo estético, são vários fins. Agora, nem sempre vai ser tudo com a telha, pode ter alguns momentos que a gente queira colocar uma meia parede, uma parede maior e complementar o resto com a telha. Tudo isso vai depender do que o seu cliente quer e você vai seguir exatamente de acordo com o que ele está pedindo. E se caso ele não comentar para você que quer que coloque um fechamento lateral, é bom fazer uma recomendação porque ele vai perceber que isso muitas das vezes faz muita falta. Agora girando aqui a nossa estrutura aqui, para o fechamento lateral, é o mesmo critério de análise que você faria. Vou encontrar aqui, poderia desenhar obviamente uma vista, não vou focar nisso aqui ainda. Vamos ser prático, vou girar aqui, posso colocar uma nova travessa aqui no nosso beiral. Vou passar comando aqui, barra nova, clico no primeiro ponto, dou uma arrastada para baixo e vou colocar a próxima telha a 1.8. 1.8. Cliquei e encerrei aqui. Novamente, clico nesse ponto, arrasto para baixo. 1.8. Aqui na lateral fica mais fácil. E aí, obviamente, a próxima telha eu faço aqui o arremate. Vamos ver onde que vai dar para ir. Vamos colocar aqui 1.8 e vamos ver onde que isso vai chegar. Chegou ali embaixo, perfeito. Dou Enter. Vou gerar a estrutura. Vou copiar essas barras para o próximo lado. Ferramentas, copiar elementos, aceitar. Botão Shift pressionado, vou selecionar essas 3 travessas que eu criei. Botão direito, pego um ponto de referência, vai ser esse ponto aqui. Vou colar para o próximo lado e tá feito essa lateral. Aí agora vai depender se vamos ter fechamento nos fundos ou não, se vai ser uma estrutura com os fundos abertos ou não. Isso depende muito do cliente. Eu vou considerar que um lado vai ser aqui barra nova, vou fechar aqui também, fecha aqui também e fecho aqui também. Um detalhe que ficou faltando aqui é colocar a nossa terça, a nossa primeira travessa aqui. Eu vou fazer assim, ó, barra nova, cliquei não, só passo o mouse aqui, clico no segundo ponto qualquer, vou dar aqui 10 centímetros aproximadamente, mas eu poderia colocar mais aqui nessa situação e vou dar um Enter. Vou deixar para fazer ajustes depois. Vou usar aqui o comando copiar, ferramentas copiar elementos, aceitar, clico aqui, botão direito, pego um ponto de referência, vou pegar, por exemplo, aqui, levo para o mesmo ponto equivalente do outro lado e colo lá. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em ferramentas, gestão de layers e vou desmarcar a visibilidade das nossas pilares, tesouras.
e talvez treliças aqui, só para poder dar uma limpada. Aceitei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou atribuir os elementos aqui que ficou faltando. Vou fazer a das travessas laterais que fica mais fácil. Então, ferramenta, atribuição de layers. Vou colocar assim de lado, para ficar mais fácil. Seleciono todo mundo aqui. Botão direito, digo que isso daqui são travessas laterais. Bacana. Vou vir aqui na nossa gestão de layers e vou falar que travessa lateral não fica visível. Pronto. Girei a estrutura. Vou pegar essas três aqui, essas outras três aqui também, e vou falar que elas são também travessas laterais. Agora eu posso pegar todo mundo que sobrou aqui, com exceção essa primeira aqui e essa primeira aqui também que ficou para trás. Ó. Botão direito, vou falar que é uma travessa lateral. Pronto. E agora tudo que sobrou eu posso dizer que isso daqui vão ser, em tese, terças. Aceitar. Pronto, dessa forma eu tenho aqui as definições. Agora eu posso até, inclusive aqui, agrupar. Vou fazer aqui já o agrupamento. Agrupei. Botão direito, agrupar. Pronto, todo mundo agrupado. Gestão de layers. Vou desativar as nossas terças. Vou habilitar aqui a nossa travessa lateral que eu não agrupei ainda. Pronto, seleciono todo mundo. Botão direito, agrupar. E agora eu posso vir aqui e ativar todo mundo. Marco todo mundo como visível e aceito. E por último, a gente precisa de colocar os contraventamentos. São os contraventamentos que vão dar a rigidez, são eles que vão definir quais são os comprimentos de flambagem. É ele que realmente trava, transfere o esforço de um nó para outro. No caso dos pilares, ele vai ajudar a reduzir os momentos aplicados sobre ele, porque a força que está sendo aplicada lá em cima, ele joga talvez lá para a nossa fundação. Então, travamento tem que ter. Se você não colocar esses contraventamentos, você vai acabar tendo que colocar perfis muito mais robustos dentro da sua estrutura para que ela tenha rigidez para não se deslocar. A gente não quer que a estrutura se desloque, porque quando ela se deslocar, vai se criar uma distância desse ponto para esse ponto de origem, causando efeitos P-deltas, e a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a estrutura esteja o mais vertical possível. E agora vamos fazer aqui a traçagem aqui dos nossos contraventamentos. O contraventamento eu vou pegar lá do meu nó central, da minha primeira cumieira, vou pegar essa barra e lá trazer ela em forma de X, tá bom? Em forma de X. Então eu vou trazer para esse nó aqui e desse nó eu vou levar para esse daqui. A mesma coisa eu vou fazer desse e levar para esse e desse levar lá para o meu nó central. Pronto. E vou fazer a mesma coisa, vou girar aqui, eu poderia até fazer um espelhamento, mas vai ficar mais rápido eu fazer isso daqui, ó. Vou colocar até de vista de cima para vocês já terem uma visualização do que eu estou fazendo. Tá bom? Peguei deste nó, levei para esse daqui e daqui levei para esse. Pego desse daqui, levo para esse, desse, levo para esse daqui. Pronto, tá aqui feito aqui o nosso contraventamento. Vou aproveitar e vou fazer isso daqui no nosso lateral. Eu posso levar até de forma direta, eu posso também fazer um X aqui levando isso em partes. Leva até um nó, por exemplo, que a gente tenha no meio da estrutura e dali a gente traga para cá. Existem várias maneiras de fazer isso daqui. Eu vou levar de forma direta já lá para nossa fundação. Pego aqui também nesse nó e já levo direto para nossa fundação. Existem maneiras de lançar isso daqui, tá? Com comando utilizando já uma barra que já seja de default considerada um tirante. Depois a gente comenta sobre isso. Mas vamos lançar tudo aqui como genérico e depois a gente
trabalha item a item de forma separada porque eles já estão agrupados. Eu vou dar continuidade aqui, vou clicar aqui, levar para a fundação, clico aqui e levo para a fundação. Usando agora o nosso ferramenta gestão de layers, vou desmarcar todo mundo aqui, vou deixar somente a opção contraventamento marcado e padrão. Aceitei. O que eu faço? Aqui está o meu contraventamento. Eu vou selecionar todo mundo, ferramenta, atribuição de layers, seleciono todo mundo e digo que isso daqui é o meu contraventamento. E da mesma forma, eu posso já aproveitar aqui, ferramenta copiar elementos, aceitar, clico, selecionei todo mundo, botão direito, clico aqui e levo para o meu ponto lá à minha direita. Eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Se ficar muito difícil, eu posso aproximar, tá vendo? Ele vai retinho, só que você precisa de parar o mouse nesse nó e vindo deslocando de forma acompanhando a minha grelha. E aí você vai ver aqui que o próximo ponto, se é de 6 metros, é 24. Então você só clica, você tem a garantia de que está alinhado, não está torto, por causa que tem essa linha tracejada azul. Você marca aqui 24, dá Enter e sua nova contraventamento foi para lá. Agora você pode vir aqui em ferramentas, gestão de layers e marcar todo mundo como visível novamente. E tá aí a nossa estrutura, teoricamente modelada, tem muita coisa ainda a ser feita de conceito, de ajuste de material, de posição, de orientação para a gente obter o melhor aproveitamento possível da estrutura, mas em tese é tudo isso daí. Eu posso eventualmente, se necessário, colocar um contraventamento aqui no ponto central. Como já está tudo assim definido, tá tudo ok. Vamos só um detalhe aqui que está faltando, ó. Vou deixar aqui só o meu contraventamento e vou agrupar eles. Agrupar e posso agrupar todo mundo aqui, botão direito, e aí está agrupado. Vou voltar aqui então, ferramenta, gestão de layers, marco todo mundo como visível e pronto. Bom, essa aula vai ficando por aqui. Se você curte conteúdos como esse, clique aqui, se inscreva e até a próxima aula.